Olá, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Papo de Transcritor, um bate-papo de transcritor profissional para você que tem alguma simpatia por este canal. E se você tem alguma simpatia por este canal e gosta do nosso conteúdo, dê o seu like, compartilhe e assine o sininho de notificação. Sei lá, é assim que o youtuber fala, né? Então, vamos lá. Feito o básico. Pessoal, hoje eu fiquei de falar sobre grupo focal acadêmico, tá? Então, eu vou contar alguns causos aqui de papo de transcritor aqui, para que você tenha ideia do que fazer, porque eu vou falar o não fazer. Por favor, não faça isso, ok? Que deu muito trabalho, tá? Número de participantes. Esse é um aspecto importante dentro do grupo focal, tá? No máximo 6 a 8 pessoas. Eu acho que esse número de 6 a 8 pessoas, especificamente, vem da área de marketing. Nós falamos sobre o grupo focal de como são realizados os grupos focais de marketing no episódio passado. Vale a pena dar uma visitada. Eu fiz uma sessão só sobre isso, tá? Vou fazer um playlist só sobre isso. Marketing, ok? Grupos focais, tá? Então, vale a pena visitar, tá? Bom, 8 pessoas no máximo. Já presenciei grupos focais com 16 pessoas, tá? Cada um falou quase nada. E foi muito a interação foi muito ruim, não houve a criação daquela empatia, daquela simpatia do moderador. O moderador se perdeu, o grupo focal caminhou para algo desastroso e não sei o que é que pode se aproveitar de um grupo focal, que foi feito naquelas condições, tá. Realmente acho que foi tempo perdido e dinheiro, né, porque a gente cobrou mais caro por ser mais pessoas, a gente tem que identificar as pessoas, né, foi combinado, a gente cobrou mais e depois a pessoa, acho que não gostou do serviço e não voltou mais. Mas também, não é nossa culpa, tá. Aliás, a culpa é minha, eu devia ter recusado aquele grupo focal, pela qualidade da gravação, pelo número de pessoas, né, e enfim, vamos ver. Não, nem lembro o nome do pesquisador, mas era um rapaz de outro estado. Eu sou de São Paulo, tá, era um rapaz de outro estado. Eh Bom, outro grupo focal problemático foi quando os alunos, isso, como estamos falando de acadêmicos, tá? Algumas pesquisas ocorrem na própria sala de aula, né? Então era um grupo de jovens, tá? E aí o pessoal foi se espalhando pela sala. E normalmente quando a sala está vazia, ela tem eco. O problema foi que o rapaz que sentou lá no fundão, a voz dele ficava mais ou menos assim. Eu vou afastar o microfone para você ter uma ideia, tá, se é que este microfone ainda pega bem, tá. Mas imagina alguém que está mais distante do que isso que eu vou colocar o microfone. Eu vou lá agora, afastando o microfone, 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 mais um pouquinho ainda, afastando o microfone mais um pouquinho ainda, tá. Tem um selfie de microfone aqui. Ok? Então, agora eu vou trazer o microfone mais para perto, eu vou trazer o microfone mais para perto, eu vou trazer o microfone mais para perto, eu vou trazer o microfone para o lugar onde ele tem que estar. Ok? Então é isso. O rapaz estava lá no fundo e ele falava baixo. E às vezes ele falava alto, e quando ele falava alto, como a sala de aula está vazia, dava eco. Sabe aquele eco de casa nova, que não tem móvel, não tem cortina? Sala de aula sem aluno é que nem uma sala vazia, tá? Sem cortina nem nada. Uma acústica péssima, você tem eco, ok? E aí,
além da voz ficar pouco nítida, a gente não sabia bem o que estava falando, ele não tinha uma dicção lá muito boa, tá. E, falando alto ainda com eco, e às vezes falava baixo e falava bastante, problema que esse era o falante alfa, tá. E tinha uma outra moça que sentou perto, ela falava bem, falava devagar, mas claramente existia uma discrepância entre a forma como ela falava e a forma como o resto da classe falava, ou seja, eram estratos diferentes, talvez estratos até sociais diferentes, econômicos sociais diferentes. Enfim, aquela moça era um peixe fora d'água, então a gente sentia até uma certa hostilidade, tá, por parte dos demais. Então tem tudo isso, ok? Outro grupo focal problemático foi quando o moderador se perdeu, tá? Ele perdeu o controle da situação, né? Um falava em cima do outro, e acho que aí já era um grupo focal de professores, tá? Então, um professor falava, o outro falava em cima. Eu acho que para não se indispor com os colegas, tá? O moderador também deixou meio quieto e não ficou muito bom o resultado. Então, no episódio passado, nós falamos como o moderador ele se impõe através, primeiro, do seguinte, explicando os motivos técnicos pelas quais ele não pode permitir uma sobreposição de falas, ou seja, vai ser transcrito por uma equipe de São Paulo, que vai estar escutando a gravação. Coitadinho do pessoal, se as pessoas falarem uma por cima das outras, tá? Então, só isso já causa um arrefecimento de ânimo, né. "Opa, opa, opa, espera aí, só um pouquinho, vamos lembrar do pessoal de São Paulo, tá, do Transcicóis, vamos lembrar do pessoal, vamos falar um pouquinho, um não interrompeu o outro, tal, etcétera", ok? Bom, tudo isso foi falado no episódio passado, então você dá uma visitada lá que eu falei em detalhes o que acontece numa sala de marketing, de grupo focal de marketing, tá. O que a gente está discutindo aqui é apresentando os problemas que eu tive com grupos focais, de acadêmicos que foram mal conduzidos, tá. Eh, Número de pessoas é muito importante, por quê? Porque um especialista, quando começa a falar, ele fala em torno de 3 minutos, 3 a 5 minutos, tá. E aí, ele tem muita coisa para falar. Então, quando você reúne um grupo de especialistas, por exemplo, da área de saúde, que vai discutir algum alguma questão importante dentro do programa de saúde da família, por exemplo, ou algumas questões operacionais, as pessoas falam bastante. E nesse falar bastante, se você tiver muita gente, você só vai conseguir fazer poucas perguntas. E vamos lembrar que quando você convoca ou quando você convida as pessoas para um grupo focal, elas estão em horário de trabalho. Então, aquele tempo, com aquele número de falantes, tá, o departamento vai ficar sem esses profissionais e várias pessoas vão deixar de ser atendidas, né. Então, o tempo acaba se tornando crucial, aí fica uma corrida entre o tempo, primeiro item, disponível para fazer o grupo focal. Segundo, a vontade ou o conhecimento dos participantes em compartilhar aquilo. E terceiro, o número de falantes, tá? A complexidade das perguntas, a complexidade das respostas e o número de falantes. E claro, também a qualidade dos falantes, né? Tem gente que gosta de falar bastante e tem gente que gosta de ficar na miúda, quietinho, assistindo, tá? E aí, quando nós temos um falante alfa e beta e gama, que normalmente 3 pessoas produzem 60% da fala de um grupo focal, então você tem um problema. Houston,
nós temos um problema, tá. Transcricóis, nós temos um problema, sim. Porque os falantes ômega, delta, eles vão preferir ficar quieto, porque é mais fácil não se manifestar do que se manifestar, ok? Então o número de falantes é um ponto importante. Eu acredito que, a depender da complexidade das perguntas e das respostas que devem ser avaliadas pelo pesquisador, tá, o número 4 seja ideal. Primeiro porque, você não para totalmente um departamento, né, se for um PSF, tá, ou, você, não vai empatar 4 pessoas para ouvirem, resposta de várias pessoas. E tá certo, grupo focal tem a importância da interação, tá, mas a opinião que vai predominar é do falante alfa e beta. É isso que vai acontecer. Estatisticamente, pode anotar o que eu estou falando. A gente percebe isso, nitidamente a gente percebe que o discurso dos falantes, em determinado assunto, vai mudando conforme o decorrer da pesquisa. Então, os falantes alfa e beta são influenciadores da pesquisa. Eu acho que isso faz muito sentido em marketing, porque, você tem um grupo ideal para você identificar entre 8, pelo menos um ou 2 falante alfa. E esses são os influenciadores que vão, efetivamente, vai conduzir uma conversa sobre um produto ou um serviço. A pessoa vai se manifestar, vai falar mais sobre aquele produto ou aquele serviço e, portanto, vai ser um boca a boca, é um influenciador, né. Agora, dentro da pesquisa acadêmica, nós não estamos preocupados com a opinião do influenciador. Então o grupo focal, dentro de uma pesquisa acadêmica, deve também levar em conta essa parte do influenciador. Claro que, se forem profissionais, vai prevalecer dentro de uma organização, talvez prevaleça também a hierarquia, tá, do trabalho. Então, eu não sei até que ponto o grupo focal é vantajoso ou não. Aí não sou eu que vou falar, né. Mas o que a gente percebe como transcritor é isso. O segundo po E outro ponto importante, eu acho, é o posicionamento das cadeiras, tá. As cadeiras devem ficar, então, em círculo, em volta disto aqui, do dispositivo gravador. Esse aqui é o centro da atenção em um grupo focal. Não são só as perguntas, mas como vai ficar registrado, tá. Então, coloque as pessoas em torno do gravador, ok? E aí você vai ter um resultado, como resultado, um som médio. Aí a gente vai saber, mesmo quando tem sobreposição de vozes, uma voz não vai sobrepor-se muito à outra, ou se sobrepuser, vai acontecer em determinadas condições que a gente tem mais condições de ouvir os 2 falando, tá. Agora o ideal é ter 2 gravadores, né. Um mais perto de um grupo e outro mais perto de outro, quando forem 8 pessoas, tá. Mais ou menos um gravador para cada 4 pessoas. Você faz a conta e você monta a sua estrutura de sala de gravação, tá, com 2 celulares no mínimo. Uma recomendação importante que eu daria é que você tenha a segurança, do que você está fazendo com o seu celular, ok? E quando for para gravar, muitas vezes o dispositivo gravador vai perguntar: "Você quer com alta qualidade, média qualidade ou baixa qualidade?". Aí vai estar escrito lá: "Economizar memória, baixa qualidade". Não, não faça isso. Tente no alto, alta qualidade, a mais alta qualidade possível, tá. Porque
Tá, vai usar um pouquinho mais de memória? Vai, mas vai valer a pena, porque normalmente você pede para gravar em MP3, que é um formato que a maioria dos gravadores tem, tá. Mas, OGG é um formato que é a gravação do WhatsApp, tá, em boa qualidade, é uma boa gravação. M4A também é um bom formato. WMA, aí já é meio pesado, tá, aí ele é muito pesado, eu acho que é melhor para voz, MP3 e M4A é mais do que suficiente, gente. OGG também, desde que desde que, tá, em alta qualidade. Olha, um WMA ou um WAV, que são formatos normais, eles são para música, tá, e ocupam 10 vezes mais memória do que um MP3 de alta qualidade. O MP3 justamente é a compressão de um WAV, ele elimina frequências que o ouvido não entende, então ele já é 10 vezes menor. Se você quer economizar alguma coisa que já está te economizando 10 vezes o formato do som original, não é necessário. Então, grave em alta qualidade, essa é a recomendação que a gente dá para você não perder palavras da entrevista, porque você teve todo o trabalho de colocar as cadeiras em volta, colocar 2 gravadores, aí vai economizar justo na qualidade técnica do som? Não, não economize. Prefira limpar alguns filmes que você tem. 1 hora de filme equivale a 10 horas ou mais de gravação de áudio, tá, 1 hora de filme. Com baixa qualidade, equivale a 10 horas ou mais de áudio de boa qualidade, em questão de memória, ok? Então, é isso. Sobre grupos focais, distância do microfone, do gravador, mais ou menos equidistante, formato de mesa redonda, ou seja, as cadeiras em volta do gravador. Se tiver condições de colocar 2, coloque. E se você tiver condições de, gravar com boa qualidade, tá, é preferível, tá. Teste os microfones antes, tá, e peça para as pessoas. Ah, uma recomendação muito importante, para facilitar a identificação dos falantes, tá, leve crachás, e com uma caneta, sei lá, grossa, né, essas canetinhas aí de piloto que custa baratinho na papelaria, para anotar o nome bem grande, tá, para você não ficar com aquele estresse, né, de anotar mentalmente o nome das pessoas e não passar aquele constrangimento: esqueci o seu nome, como é que é seu nome?", né, que eu tenho esse problema, tá, eu sou muito distraído. Então, essas são as acho que as recomendações, sei lá, é o que eu observei de grupos focais acadêmicos que me causaram problema como transcritor, ok? Eh, e se tens problema de sigilo de nome, seja cuidadoso na hora de redigir a entrevista e tire os nomes das pessoas, né. Eu não sei, você fulana vai ser a pérola, você fulana vai ser o número um, número 2, número 3. Chamar por número é muito antipático, eu acho. E chamar por pedra preciosa é colocar um complicador. Chame pelo nome, né. E depois, na hora de redigir a entrevista, troque o nome por uma pérola, jade, diamante, ouro, prata, sei lá. Falante um, falante 2, paciente um, paciente 2, tá. Mas isso só na só na
na hora de transcrever, né. A gente vai transcrever com o nome, mas aí você vai lá e, tudo que for Jane, substitua por Pérola, aí você faz uma substituição em massa, né. Isso pode ser feito pelo Word. O Word pode substituir todas as palavras com o nome Jane por uma pedra preciosa. Então, editar, o comando é editar, substituir, substituir tudo, tá? Substituir isso por isso, né? Você pode procurar no YouTube, no Google, tá? Como fazer substituições em massa no Word, ok? Aí você pode trocar o nome da pessoa por pedra preciosa, nome de flor, nome de rocha, pirita, fulano de tal é pirita, é o ouro dos tolos, né. Fulano de tal é asbesto, o outro é granito, o outro é basáltico, né, basáltico Brum, tá, e coisa parecida. Outra recomendação é o tempo, né, grupos focais longos, costumam cansar, tá, mas isso é história para outro dia. A gente vai falar sobre grupos focais em tempos de pandemia, tá. Então, o número de pessoas, o espaço e etcétera, ok? Nós fazemos também transcrição por robô, agora é a hora do nosso jabá, tá? O transcrição por robô ajuda você. Nós cobramos um pouquinho caro, porque o nosso robô transcreve um pouquinho melhor do que a concorrência. E a diferença entre uma boa transcrição, uma excelente transcrição e uma péssima transcrição está na casa de 0,5%. Se a gente erra 0,5%, o cliente fala assim: "É, veio com alguns problemas, mas nada grave, tá, deu para trabalhar", né. Uma transcrição com 99% de acertos. "Olha, estava cheio de probleminha, viu". Mas deu. Uma transcrição com menos de 99% de acertos, 98. Veio cheio de erro. Ô louco, que transcrição ruim". É isso que eu ouvi já. Transcrição por robô costuma errar entre 25 e 35%, tá. A gente deu um jeitinho do nosso robô estar errando entre 15 e 25%. É significativo, 10 pontos percentuais em transcrição de áudio é significativo, porque uma transcrição de áudio apresenta mais ou menos 9.000 a 10.000 palavras por hora transcrita, tá. Então, isso quer dizer que 10 pontos percentuais, a gente está falando de 1.000 erros, tá. Então, nosso robozinho comete 1.000 erros a menos por hora, entre 1.000 e 1.500 erros por hora transcrita. É bastante, é bastante. Quem corrigiu uma transcrição com 1.000 erros sabe que é exaustivo, tá. Mas esse é o serviço da revisão humana. É por isso que transcrição por robô é bem mais barato, ok? Então, esse foi mais um Papo de Transcritor, um bate-papo de transcritor profissional para você que tem alguma simpatia por esse canal. Se você chegou até aqui, compartilhe, curta e deixe o seu comentário e acione o sininho de notificação, como dizem os youtubers, ok? Aqui você vai encontrar só conteúdo de profissionais em relação à transcrição de áudio. Este é um canal só voltado à transcrição de áudio, ok? Então, um abraço e até a próxima. Bye, bye. A gente se vê no próximo episódio, que vai falar sobre grupos focais em tempos de pandemia. Não perca. Tchau.